Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Que alegria ter você aqui conosco. Nós estamos abrindo esse nosso encontro em quarteto. Somos um quarteto para conduzir o podcast, o Com Elas Podcast, Diplomacia e Liderança. E já quero trazer cada uma que está aqui sentada nessa roda para poder te acolher, para poder te conduzir, para que a gente possa interagir muito. Eu sou a Lu Vianello, mentora em competências comunicativas, sou apaixonada pela comunicação e pela força que a transformação que isso pode ter nas nossas vidas. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Eu sou Blenda Rodrigues, consultora organizacional na área de treinamento e desenvolvimento e também cultura organizacional, como minhas colegas, amigas aqui, professora convidada da Fundação Dom Cabral. Prazer estar aqui, estamos muito felizes. Eu sou Flávia Persechini, consultora de imagem. Adoro ajudar as pessoas a se comunicarem através da imagem, porque falar de imagem é falar de comunicação, uma comunicação não verbal. Olá, boa noite. Sou Carolina Bernardes, sou cônsul honorária da Rússia, aqui em Minas Gerais, e vice-presidente regional da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, e idealizadora da diplomacia pessoal, que só foi possível com a competência das minhas parceiras aqui. Estamos num quarteto, então, pessoal, quarteto de professoras convidadas pela Fundação Dom Cabral. Estamos conduzindo o Com Elas Podcast, que é uma produção do FDC Signature, o streaming de educação executiva da Fundação Dom Cabral. No FDC Signature você vai encontrar, né, cursos, trilhas, podcasts, ferramentas e muito mais. É o seu conhecimento por assinatura, com a excelência simplesmente da 7ª melhor escola de negócios do mundo. FDC Signature. Assine e comece agora. Quando a gente fala de diplomacia pessoal, a gente está falando de relações, né? Ela existe na medida em que é o um com o outro. Sozinho não existe diplomacia, né? Então, ao longo de todos os encontros, e já começando nesse, a gente sempre vai falar de comportamento. Eu gosto muito de trazer esse ponto, né? Comportamento é a nossa ação, é aquilo que a gente faz diariamente quando estamos nos relacionando, né, no âmbito dessa relação com o outro. E aí, se a gente está falando sobre isso, né, fica nesse mundo onde está muito virtualizada, né, as relações, como que a gente lida com isso, né? Como é que a gente consegue construir essa relação? Como é que a gente consegue desenvolver essa habilidade diplomática diante desse contexto da virtualidade, dos trabalhos híbridos, poucas idas aos escritórios, quem ainda está, né? Ainda foi bom, né, gente? A gente sabe no que online. a gente sabe ainda. aquela a notícia aí, né? A gente sabe que as empresas estão ainda, né, discutindo isso, não é algo certo para todas as empresas. Mas, ou seja, está sendo discutido porque o presencial faz mais falta do que se imaginava. Sim. Porque o contato humano, né, a interação com as equipes, esse contato do líder com o liderado, começou a fazer mais falta do que se imaginava. Porque se no começo a produtividade no home office era até maior, ela foi caindo depois de longo tempo. Por quê? Porque o isolamento, ele também traz uma conta alta. Nós não somos seres isolados, né? O ser humano precisa de conexões, nós somos feitos de conexão. Somos seres sociais, Somos né, seres Carol? sociais, seres Nosso sociais. cérebro, ele precisa do interlocutor, ele precisa dessa química. E o que A é mais comunicação chocante, acontece com o outro, né? A totalmente, imagem que a gente quer transmitir em relação. Sim, claro, como a gente se sente, Flavinha vai falar bastante isso ao longo dos episódios, mas também naquilo que diz respeito ao outro, né? Como eu quero ser visto dentro desse contexto social que eu faço parte, né? Gente, essa história de ser um ser sociável, o Harari, ele fala no Sapiens, no Homo Deus, que o Homo sapiens foi a espécie que hoje domina o mundo
justamente por saber viver em comunidade. Viver em grupo, ser um ser Uhum. social. Eu Com percebo muito certeza. desse desafio, né, e da gente construir os pilares da liderança pautados, né, nessa inteligência diplomática mesmo. Sim. Porque seria muito positivo se a gente pudesse dizer: não vivemos as guerras, não há crises, não temos problemas, o desafio do momento ele não é tão complexo, vai lá e faça. Parece ser simples ou simplista adotar essa perspectiva. E a diplomacia ela está convocada, principalmente quando nós lidamos com a realidade como ela é. Exatamente. E diante dos cenários mais trágicos, talvez, é a diplomacia que é capaz de reverter e reconstruir as conexões, as relações e gerar soluções. Então, até quando a gente olha, né, para os pilares da diplomacia, eles estão presentes aqui através, né, da nossa força e das nossas paixões, quando a gente traz o impacto de cada um dos cenários. Então, nesse momento, quando a gente olha para esse mundo complexo, para as policrises, e são os líderes, quem está aqui conosco, que vai passar por essa jornada e se sente muitas vezes sozinho, solitário, sem ferramentas. E responsável por dar um mínimo de direção, né? Não, a direção, sem dúvida, né? Porque é ele que vai conduzir um grupo que precisa se mobilizar, né? Então, que parte desses pilares estão presentes aqui para a gente apoiar quem está nos ouvindo? E aí eu já quero convocar a Flávia falando dessa construção da imagem, né? O quanto que essa presença de comunicação não verbal, ela deve ser olhada com um cuidado, com essa intenção, com essa clareza. Então vamos lá, Lu. É até interessante porque muita gente me pergunta, mas que imagem pessoal tem a ver dentro desse conceito da diplomacia pessoal? E a gente tem que tratar a imagem como uma ferramenta de comunicação. A gente tem que desmistificar desmistificar o mito, né? Assim, sendo bem redundante. Desmistificar pelo o mito amor sendo de Deus, redundante. falar melhor o que é essa questão. Porque as pessoas, assim, a maioria das pessoas trata a imagem como se fosse uma questão fútil. Né? Como se você estivesse querendo ensinar moda para alguém. É como se fosse uma futilidade, uma questão do dia a dia de gente que não tem nada o que fazer. E, na verdade, falar de imagem é falar de comunicação não verbal. Então, a gente precisa... É um exercício que eu costumo falar muito quando as pessoas me perguntam sobre como que a imagem entra do contexto da diplomacia pessoal. Se a gente imaginar o papel de um diplomata, ele representa os interesses do país que ele representa. Sim. Né? Ele vai defender os interesses do país que ele representa. E para ele conseguir fazer isso bem feito, ele vai precisar trabalhar a sua comunicação, vai precisar trabalhar a sua imagem, para que ele consiga minimamente um resultado aí numa negociação que seja ganha-ganha. Então, é somente quando a gente começa a tratar a imagem como uma ferramenta de comunicação não verbal, é que ela passa a ser um pilar fundamental, integrante da diplomacia pessoal. Quando a gente pensa no nosso posicionamento e nessa intencionalidade, quantas vezes provavelmente vai estar lá a advogada querendo se manifestar com mais autoridade, com mais confiança, e esses desajustes, esses desequilíbrios que vão na comunicação não verbal, desde as suas escolhas o que vestir, com que roupa eu vou, até mesmo o tom de voz. Sim. Né? Isso que eu ia falar, essa Lu. expressividade. Provavelmente também na sua mão tinha aqui, bastante essa dissociação, né? Não, e Imagem uma e dor, expressão, né? né? Porque no caso das mulheres que querem demonstrar mais força e mais poder,
se percebem com vozes extremamente frágeis ou doces demais, ou até o contrário, né? Lideranças femininas que às vezes vêm já com uma tensão na voz e já são percebidas de uma forma mais dura do que gostariam realmente. Eu não quero trazer esse enfoque para a liderança feminina, mas trazendo isso como um ponto de desconforto. Sim. Porque toda vez que eu tenho uma comunicação não verbal, que ela é incompatível com essa mensagem principal, eu estou deixando um valor na mesa. Uhum. Quantas vezes Exato. chega aqui para mim aquele líder que, ao enfrentar fóruns mais dinâmicos, com maior exposição a CEOs, até num nível internacional, se sentem fragilizados, com vozes presas e não sabem se colocar e defender suas próprias ideias. Então, como que a gente constrói, né, um pilar da diplomacia, pensando nesses líderes que precisam se posicionar, construir poder, validação naqueles grupos a que eles pertencem, porque a validação é um eixo fundamental, né, Total. de aceitação. Gerar conexão. É, senão- e aí entra o comportamento, porque aí entra as habilidades interpessoais, Exato. que é justamente o que conversa, né? Que aí chega para mim, né? Então aí o treinamento que é possível é como também portar, porque a postura conta, porque muitas vezes você trabalha a imagem. Aí a pessoa, então, agora tudo bem. Agora eu já sei me vestir, né? Já sei o que usar de acordo com a imagem que eu quero passar, né? De acordo com aquilo que eu quero comunicar. Tudo bem. Ele pode trabalhar a parte da comunicação, né? Então vai tentar trabalhar melhor a O sua repertório, fala, a o narrativa, repertório, as Suas escolhas, habilidades de uma forma as mais escolhas ampla da assertivas. liderança. Isso. Só que É. tudo isso precisa estar alinhado também com a postura Ô, da Carol, pessoa. eu queria que É. você Porque- aproveitasse e falasse também, desculpa te cortar, mas nessa sua fala sobre a inteligência emocional, né? Eu acho que esse Porque- pilar ele é é. fundamental aí dentro, que entra. eu quero aproveitar a dentro sua fala, da diplomacia, né? porque a gente recebe muito não, né? Eita! Nossa, até mais do que sim. E Muito lidar mais com a do que sim. frustração, É. com a gestão das emoções, você que transita nesse meio diplomático, acho que é treinada para Sim, exatamente sim. para conseguir lidar. É o autodomínio, né? Sim. Que é tão Carol foi necessário. treinada pela KGB, né, gente? É um negócio... aqui não é brincadeira, não. Gente, é uma ponte piada. Brasil-Rússia É. e chega lá, sei lá o que Carol faz, que ela não conta pra gente. Ela não revela o que ela faz lá. Mas conta pra... Claro. Agora conta para o nosso universo. Conte para quem está nos Aí eu acompanhando. vou revelar. Revele agora, por favor. Essa articulação, né, do seu senso de direção, porque se você é um líder, você precisa de construir algo para uma direção e levar as pessoas contigo, mas lida com esses desafios que são os nãos, as dificuldades em gerir, as dificuldades em lidar com a frustração daquelas Esse etapas é o ponto. não atingidas, E esse né, é o ponto das metas principal. não alcançadas Uhum. e desse esforço contínuo em E levar, não desistir. em não desistir, Se manter serem minimamente perseverantes. equilibrado, né? E com equilíbrio. Será que a gente chama o inimigo para dialogar, gente? Opa! Fala a verdade. Mas a diplomacia é para isso. É para isso. É para isso. Pra amansar Lô, o inimigo. Na verdade, Lô, para construir Mantenha, pontes, né? mantenha os seus amigos perto. E os Isso. seus inimigos Inimigos mais mais perto perto ainda. Porque acho se você não conhece o seu inimigo, você está 100% vulnerável. Isso. Pois é, mas E vamos, é o processo vamos lá, de construir pontes, na verdade. porque, né? gente, eu concordo com essa perspectiva de eu preciso conhecer o outro, preciso conhecer a forma como o outro pensa, sente Exato. e reage. Mas a única provocação a mais que eu vou trazer aqui é que quando eu olho para o inimigo, eu quero efetivamente me conectar ou eu quero me afastar dele, sabe? Eu acho que tem a ver com a intencionalidade quando a Exato. gente está falando no ambiente corporativo, onde, por exemplo, o inimigo pode sentar todas as reuniões com você, porque ele faz parte da mesma equipe.
diz respeito a qual é o propósito, qual é o objetivo daquela organização que você faz parte, que seu inimigo faz parte, para construir pontes. Pois é, Brenda, mas eu porque fico... senão eu desconstruo um objetivo geral. E aí, Lu, eu vou mais longe. É exatamente pela incapacidade de construir pontes e trabalhar no objetivo comum que nós encontramos organizações, líderes que batem cabeça um com o outro, que os resultados não são alcançados, Mas que é as claro, equipes sangram, é claro, que a comunicação não porque, acontece, mas os Brenda, silos, é né? claro, porque eu só enxergo no outro o inimigo. Sim. E é aí, na nomenclatura, que eu quero fazer essa provocação, porque eu posso até não aceitar a forma como o outro conduz, mas se eu só lido com o pior do outro, como que eu não vou ferir, não vou deixar essas equipes sangrando e esses projetos se desmoronando na frente dos egos que querem ganhar? Mas o ganhar não é a organização, ou nós todos como time, é eu contra você. Então, essa imagem mental do inimigo, ela é para trazer aqui para nós já esse senso do que está doendo aqui em mim, Sim. que a gente coloca para fora Sim, nos sim. fóruns, através das perguntas. Gente, daqui a pouco tem perguntas Tem para essa perguntas. mesa. E, ó, essa questão do inimigo, a gente tem duas formas, né? Então, vamos deixar isso claro, é bom lembrar. Se você tem que dialogar, você vai para uma conversa difícil, né? Então, você sabe, primeiro, estou consciente de que eu preciso conhecer o meu inimigo. O inimigo aqui é o meu concorrente, né? Ou é Ou aquela é o empresa... seu companheiro, ou ou é meu o seu companheiro, parceiro, ou é o seu liderado. E é o eu meu tô enxergando. desafeto. Pois é, mas que desafeto Desafeto é? foi bom, hein? Mais suave. Claro, Uma há palavra mais palavras suave, diplomáticas. Claro. E aí, você precisa ter uma conversa difícil. Você tem duas opções. Ou você escolhe que vai ser amigo, porque você detectou que há características... Pode haver um espaço de escolha, né? Isso que você está dizendo. Pode haver um espaço Você de pode escolha. escolher, né? Vou tentar ser amigo, né? Ele também tem características que são legais, talvez eu esteja julgando demais. Pode haver essa abertura, dependendo da outra pessoa. Ou você pode escolher que a minha relação é para eu extrair informações. E da forma mais diplomática possível. Ou seja, eu vou me relacionar para que eu consiga alcançar os meus objetivos, para que as pontes sejam estabelecidas, para que eu tenha conversa fluida com esse meu desafeto, mas eu tenho dois caminhos para fazer isso. Eu chego no meu objetivo de todo jeito. E esses dois caminhos vão depender exclusivamente E aí acho que entra a inteligência emocional. da sua inteligência emocional, Isso da aí sua postura precisa e da da sua inteligência comunicação. emocional. Concordo em gênero, número e grau. Talvez uma palavra, não é uma frase mais, hein? Aquela palavra que está presente, que está viva em vocês, para a gente já encerrar, porque a gente finaliza com um vídeo. Carol, pode começar. Eu que tenho que começar com a palavra? Eita! Bom, então vamos falar da palavra que nós conversamos bastante, né? Sempre, quer dizer, eu trago sempre dessa questão da diplomacia pessoal. Preparação. Preparação. Eu vou falar comunicação. Eu vou- Parênteses não verbal. Eu vou falar de intencionalidade. E é claro que a gente vai fazer tudo isso com muita coerência. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer a presença de quem ficou conosco até agora.